Está aqui, saiu pesquisa Quest, né? O Lula ampliou a sua aprovação, a reprovação caiu. E olha que interessante, né? O que ajudou muito na aprovação ao presidente Lula? O fato dele falar mais. Ele saiu da toca, deu várias entrevistas, criticou o Banco Central, Lula passou a ser aprovado por 54. Na verdade, a aprovação dele é maior, tá? Porque o regular também é aprovação, mas tudo bem. Vamos contar que só isso aí seja aprovação. Mas as críticas foram muito bem recebidas, as críticas ao Banco Central. O Campos Neto, o intocável, o queridinho da Faria Lima, ele não é tão querido pela população brasileira, não. Então fala mais, Lula. Diga lá, Florestan. Não, é aquilo que a gente estava falando agora, né? O político tem que ir, em alguns momentos, para o confronto. E o Lula foi para o confronto contra o Campos Neto, né? O que ele fez, né, que deixou o mercado preocupado, é que estava popularizando o que está ocorrendo dentro do Banco Central. O Lula fez muito bem de ter ido para cima do Roberto Campos e explicar para a população o que os juros causa no dia a dia das pessoas, o que isso representa no orçamento do trabalhador. Esse momento de confronto do Lula foi importantíssimo, né? E a mídia ficou assim, revoltadíssima. Olha só, o dólar subiu, a bolsa caiu, voltou tudo ao normal. É só de ficar 2 dias sem falar que volta tudo ao normal, né? Então, eu acho que esse é o retrato de uma estratégia muito boa do presidente. Viajar pelo país, falar para as rádios das cidades que ele tem passado e tocar nos pontos que são pontos que a população tem que tomar conhecimento. O povo quer ouvir, né, o Lula, porque, primeiro, o presidente da República tem essa capacidade rara de comunicação e de traduzir para a linguagem mais simples possível temas que são herméticos, temas que são elitistas, temas que não que são escamoteados, mas cujos efeitos a população mais pobre sofre. E uma delas é essa taxa Selic, a taxa de juros. Por que taxa de juros todo mundo fica falando? E o presidente identificou isso, né? Tinha pesquisas, óbvio que ele é o líder do país, ele é bem assessorado, então ele tinha pesquisas que indicavam que criticar essa atuação do Banco Central, criticar a taxa de juros, né? Caía bem entre os seus eleitores, entre a população, entre os estratos sociais que não entendem, mas sofrem os efeitos, né? E está aí, por isso que a mídia está esperneando. O presidente Lula, assim, assertivo. Quando ele... Nosso único problema é que muitas vezes é o Lula que tem que levar o governo nas costas, sabe? Seja pelo dom que ele tem de comunicação, seja pelas circunstâncias que acabam colocando nele essa situação. E ele já é um senhor de 78 anos, né? Mas, assim, domina essa capacidade e quando ele, vamos dizer, foca mais nisso, o efeito vem, o resultado aparece e essa pesquisa Quest está aí para provar. Então, presidente, habla mais, fale mais. É importante a gente ver essa pesquisa, ela tem dados muito importantes mesmo, né? No recorte regional, o governo Lula registrou aumento na avaliação positiva no Sudeste, passando de 26% para 31%. Né? Olha, num período curto, ele subiu 5 pontos no Sudeste. Cresceu bem entre as mulheres? Tá aqui, exatamente. E também no Sudeste, né, que era uma região mais conservadora, mais ligada ao agronegócio e tal, ele caiu, a negativa caiu de 39 para 34. Ou seja, o presidente Lula, mesmo no Sul, né, oscilou, mas você vê que ele está mudando o melhorou quadro. Em todas as faixas de renda. Olha aqui, fortaleceu na sua fortaleza, né, até 2 salários mínimos. Entre 2 e 5 melhorou também, e melhorou também acima de 5 salários mínimos. Né? E você vê, com toda essa máquina de fake news nas redes, na internet e tal, ele está conseguindo furar bolhas, né, Aquiles? O presidente está furando bolhas. Agora, lamentável que ele tenha caído no Sul, né, de 47 para 43, a despeito de toda a ajuda do governo Lula ao Rio Grande do Sul, né? Isso, assim, também é inacreditável. É importante a gente falar sobre isso. Mas você tem 2 estados lá bem de direita, né? Dominado pelo bolsonarismo, que é o Paraná e Santa Catarina. Né? Exatamente. Agora, ali, no Centro-Oeste e Norte, que é um bolsão bolsonarista, dominado pelo agronegócio, também o governo Lula subiu ali, ó, de 42 para 53. 53. Foi uma disparada que o presidente Lula deu na região Centro-Oeste e no Norte. Né? Melhorou entre os evangélicos, está aí, tá avançando em todas as faixas aqui da pesquisa. Entre pretos, pardos e brancos, a avaliação do governo Lula melhorando. Vamos ver o que mais que tem aqui. Mulheres, tal, aqui, vamos pegar, cresceu bem nessa faixa de 35 a 59 anos.
Vamos ver por educação. Até o ensino fundamental cresceu bem, muitos programas, né, na área educacional também. Então tá aí. E aqui acho que fica meio repetitivo. Deixa eu pegar aqui a economia. A economia do Brasil, né? Nos últimos 12 meses, tem gente dizendo que piorou, porque aí é o negacionismo, as pessoas que não estão enxergando a realidade. Poder de compra. Tem gente dizendo que o poder de compra dos brasileiros é menor do que um ano atrás. Então, peraí, né? Vamos ver como é que são esses dados aqui. Mas eu queria chegar... uma coisa que pega... Isso aqui é um problema, né? O preço dos combustíveis, né? As pessoas estão na bronca em relação ao preço dos combustíveis. De fato, né? Quer dizer, o Lula tem que realizar a promessa que fez, que foi abrasileirar os preços dos combustíveis. Que subiram agora essa semana, né, Léo? Exatamente. Uma insatisfação com o preço dos alimentos, que é importante, né? Então, todo mundo dizendo que os alimentos estão caros, em todas as faixas, mas as pessoas com expectativa de que a economia vai melhorar, né? Eu até diria que o presidente Lula deve satisfação não só aos mais pobres, mas ao conjunto da sociedade brasileira. Talvez tenha sido isso aqui o motivo desses 29% aqui que estão discordando. Mas, de uma maneira geral, como disse o Florestan, a população brasileira tem apoiado as visões do presidente Lula, mostrando que o país que escolheu um programa de governo nas eleições de 2022 está apoiando essa execução e não aquela que o mercado que perdeu as eleições, na figura de Jair Bolsonaro, quer porque quer que o governo implante, sem que tenha sido a proposta que o governo defendeu, sem que tenha sido a proposta na qual a população votou. O que aconteceu nesse período que levou a essa flutuação positiva para o presidente Lula e para o governo do presidente Lula? Eu não me lembro de outra atuação relevante do que as seguidas declarações do presidente a respeito da política de juros praticada pelo Banco Central, juros astronômicos, entre os maiores juros reais do mundo, que não se justificam. Uma atuação muito forte do presidente nesse sentido, repetidamente criticando esses juros astronômicos. O presidente, como eu disse, sabia o que estava fazendo, né? Sabia que isso era uma coisa que incomodava a população e que, se ele falasse, haveria uma receptividade positiva para ele junto a uma camada da população que também se incomoda com os efeitos de uma contenção exagerada do crescimento econômico criada pela política de juros do Banco Central. Então, o presidente, cada vez que ele falava, Daphne, ele era absolutamente bombardeado pela mídia hegemônica, pela mídia oligárquica, a mídia dos ricos, e era bombardeado de uma maneira com vários colunistas, analistas, comentaristas de todo tipo, manchetes. O presidente Lula era criticado também por não dar ouvidos a essas críticas. Não dava ouvidos porque, primeiro, ele não concorda na essência, discorda de juros tão altos, são desnecessários e só favorecem o enriquecimento ainda mais exponencial dos que já são ricos. E, por outro lado, ele sabia que isso teria um eco junto ao público. Por isso, ele também... Sabia por que sabia? Bom, não sabe só por intuição política, o Lula é um animal político muito especial, mas sabia também porque na essência, ele tem acompanhamentos que ele faz diariamente a respeito da imagem dele, trackings, como se chama, enfim, na indústria da comunicação.